Dia 8 te ensinando tudo sobre o Light Motion e aproveita porque pode ser que esse vídeo não esteja mais aqui na semana que vem. Só no W2X, link na minha bio. Nessa aula eu quero te ensinar um pouco sobre alinhamento de elementos, que é diferente do alinhamento de camadas que eu ensinei na última aula. Vou selecionar aqui esses elementos. Agora o que a gente vai fazer é vir aqui em cima e apertar nessa setinha bem aqui, que vai surgir esse conjunto de opções que você pode fazer. E o alinhamento de elementos é bem simples, você vai alinhar esses elementos na sua composição. Sua composição é tudo isso aqui e a gente vai alinhar esses elementos nessa composição. Para facilitar a observação disso, nós vamos acionar aqui a grade para enxergar isso melhor. E aqui nós temos várias opções de alinhamento de elementos. A gente pode alinhar todos eles à esquerda, ao centro e à direita. Tudo isso com base nos elementos que estão selecionados. Então, por exemplo, o alinhamento à esquerda ele vai se basear no elemento que está mais à esquerda, que no caso é esse hexágono, e vai jogar todo mundo para essa borda. O alinhamento ao centro vai pegar o centro da seleção e jogar todo mundo ali para o centro. O alinhamento à direita vai pegar o elemento que está mais à direita e jogar todo mundo para aquela direção. Então, alinhamento à esquerda, alinhamento ao centro e alinhamento à direita. E aqui nós temos os alinhamentos no sentido vertical. Então, alinhamento ao topo, alinhamento ao centro, ao meio, e alinhamento à parte inferior, né? Então, alinhamento ao topo vai levar em consideração o elemento que está mais acima, que no caso é o nosso quadrado. Alinhamento ao centro vai pegar o centro da seleção e jogar todo mundo para esse centro. E o alinhamento à parte inferior vai pegar o elemento que está mais abaixo, que é o triângulo, e jogar todo mundo para ficar na mesma direção do triângulo. E aqui nós temos opções de distribuição dos elementos, que é para a gente distribuir de forma igualitária no sentido vertical e aqui no sentido horizontal. Isso aqui não dá para ver muito bem nessa composição, eu vou mostrar logo em seguida. Eu tenho que levantar algumas considerações nessa questão dos alinhamentos de elementos. A primeira delas, que são momentos em que eles não funcionam muito bem, que são momentos em que os elementos estão em eixo Z diferentes. Então aqui o nosso quadrado, nossa florzinha está em eixos Z diferentes. Se eu tentar alinhar esses elementos, vai dar ruim. Aqui ao centro até vai. Aqui à esquerda você já percebe que não ficou todo mundo à esquerda, ficou um negócio meio estranho. Justamente por causa disso. Eixos Z diferentes. A direita também fica estranho. É só o centro que fica melhor. A mesma lógica, o mesmo princípio acontece quando a gente tem elemento parenteado com o nulo. Vamos dizer que eu queira alinhar todos esses elementos, não selecionei o nulo. Se eu selecionar esses elementos e tentar alinhar eles, não vai funcionar justamente porque o círculo está parenteado com o nulo. Quando você for fazer esses alinhamentos, você tem que levar em consideração que eixos Z diferentes não vai funcionar tão bem e quando os elementos estão parenteados com o nulo, também não vão funcionar tão bem. Agora falando um pouco sobre a distribuição igualitária, selecionei essa composição, então vou selecionar os nossos elementos e aqui a gente pode organizar esses elementos a partir do que a gente aprendeu, então vou jogar todo mundo para o topo. Só que você percebe que a distância entre o hexágono e o círculo é maior do que a distância entre o círculo e o triângulo. Para você deixar essa distância igual, você vai usar essas duas opções aqui. Nesse caso, como a gente quer uma distribuição no sentido horizontal, então a gente vai usar essa aqui. Pronto. Agora a distância entre os dois é a mesma distância desses outros dois. Agora um exemplo de distribuição na vertical. Então, vou fazer o mesmo processo, selecionei. Vou jogar, por exemplo, aqui para o centro, só que você vai perceber que a distância entre esses dois aqui é diferente da distância entre esses dois. Aqui você vai usar a distribuição igualitária no sentido vertical e agora ficou tudo igual. Se você gostou dessa aula, não esquece de me seguir para acompanhar o resto dessa série.